Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de Moçambique. Hoje, uma vez mais, nós estamos aqui para explorar o conteúdo das apostilas sobre o assunto de evangelista. Muito bem, vamos orar para começar. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio, te agradecemos pelo dom que o Senhor nos dá, pelo privilégio que a gente tem de ter acesso ao seu trono de graça, para que a gente possa ser fortalecido e ter sabedoria para identificar o que a sua palavra nos ordena a fazer como evangelistas. Então, Senhor, abre o nosso coração, abre o coração de cada pessoa que vai ver esse vídeo e abençoa-nos, Senhor, porque tudo que nós queremos fazer é pela sua graça e precisamos da sua sabedoria, de maneira que a gente faça esse estudo e a gente esteja treinado para fazer o papel de evangelista segundo a sua palavra. Assim nós oramos agradecidos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve os irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus. E mais uma vez nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para poder dar continuidade a esse estudo. E espero que todos venham aproveitar e que sejam inspirados pela parte do Senhor. Amém. Eu queria relembrar um assunto que eu já falei antes, que é o seguinte: quando vocês tiverem dúvida, ou da maneira que eu coloco as coisas ficar difícil de entender, por favor, me mandem a pergunta, seja por e-mail, ou seja pelo WhatsApp, me mandem a pergunta que eu esclarecerei. Até agora eu só recebi uma pergunta, que foi aquela pergunta de viver a fé, né? A colocar nossa fé em prática. O que me parece que a pergunta foi originada por uma questão de ordem cultural aí na África, né? Eu noto que as pessoas aí, em lugar de aprenderem da fé, elas aprendem da fé, mas elas põem em prática a fé. Enquanto que no mundo ocidental, infelizmente, nós estamos encapsulados, né, numa cultura diferente. Sim. O que para muitas pessoas a fé fica sendo um assunto de conhecimento, mas não de prática. Exato. Eu tenho a impressão que a pessoa que perguntou, que fez aquela pergunta, foi por causa do contexto lá ser diferente daqui. E eu agradeço quando perguntem, porque aí a gente tem a oportunidade não só de identificar que o contexto é diferente, mas também de esclarecer, né? Eu estava falando com um pastor amigo meu essa semana, lá do Brasil, e aí a gente estava conversando sobre isso. Eu falei para ele: olha, nós não temos o que ensinar para eles, nós temos que aprender com eles, porque eles estão muito lá na frente, na medida em que muitos aqui no mundo ocidental, e principalmente na América, eles não estão vivendo a fé. Né? A fé é uma coisa que não passa da mente e não entra no coração para motivar a pessoa a colocar na fé. E evangelizar é colocar na prática a nossa fé. Porque pela diferença dos dois continentes, é porque ainda existe a inocência, a pureza de coração e de alma, né, dessas pessoas. Exatamente. O que aqui nessa parte nós estamos praticamente, né, as pessoas são contaminadas pelas coisas desse mundo. Então ouve-se muito, né? Obtém-se muito, mas não põe em prática aquilo que aprende. Eu quero crer, e eu agradeço a oportunidade da gente explicar, porque a gente tem que entender que as culturas são diferentes. E no meu coração eu sinto que vocês aí estão lá na frente, porque a prioridade de vocês é evangelizar. A prioridade de vocês não é ter um edifício bonito, não é ter um escritório bonito, não é nada disso, mas é sair em campo e colocar em prática a fé que vocês têm para alcançar pessoas. Exatamente. Vivendo aquilo que Jesus viveu na realidade, né? Exatamente. Porque aqui as pessoas e os ministérios estão mais preocupados com a aparência do prédio, com o que tem no interior do prédio, em não mesmo no salvar e no buscar
a essência da alma da pessoa, né? Exatamente. O que para eles lá é a pureza, né? A fé para eles é ação, colocar ação. em ação. Exato. Enquanto que no mundo ocidental a fé nem sempre é colocada em prática no sentido de fazer o que Jesus mandou fazer. Né? Isso traz uma alegria muito grande para a gente, no coração da gente, porque nós podemos ter a certeza de que as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, nesse projeto, estão realmente preocupadas em resgatar almas para o Senhor, em vez da, como se diz, colocar aí um ornamento antes para poder ir buscar. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é muito bom. Muito bom. Bom, só para a gente recapitular muito rapidamente, evangelistas são aqueles que são incumbidos ou chamados, ou que têm o dom que Deus chamou para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não foi para pregar o Evangelho da doutrina X ou da doutrina Y. Foi para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que ele ensinou para os apóstolos passaram para os outros discípulos ao longo de geração em geração, até que chegou a nós hoje e a gente continua fazendo. Então, pregar o Evangelho de Cristo. Isso daí entra no que você acabou de falar, que é a pureza de entendimento do que é a função do evangelista. Exato. Né? A pureza de entendimento. Muito bem. E então, a primeira característica do evangelista é dar o exemplo, que é exatamente do que nós vamos tratar hoje. É dar o exemplo. Por que razão? Porque, às vezes, o nosso exemplo é dado até sem abrir a boca. O nosso exemplo que Jesus quer que a gente dê, ele às vezes ele é mais eficaz, ele é mais efetivo, ele é mais proveitoso quando a gente às vezes nem abre a boca, mas que atua ou que a atitude é compatível com aquilo que a gente prega. Isso é importante, eu já tinha falado, mas eu estou só dando uma pequena repassada. E aí, na verdade, segundo a apostila, é o exemplo que demonstra todas as qualidades do titular. Veja só, o exemplo ele envolve o quê? Ele resume o amor, que é a motivação que Jesus Cristo quer que a gente evangelize, é o amor. Né? A autoridade, que é do nome de Jesus, não é a nossa autoridade. A motivação correta, eu creio que a gente falou disso da vez passada, a motivação correta e a habilidade que é dada pelo Espírito e que a gente é capacitado pelo Senhor. Então a habilidade de fazer a coisa outra característica que está dentro do bom exemplo. Então, naquela apostila que eu tinha, a apostila inicial, eu coloquei lá, é inútil qualquer líder insistir em um ministério e tentar revelar qualidades se não for através do exemplo. Né? E lá, em Mateus 7,20 diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Né? Como é que uma árvore ruim pode dar frutos bons e vice-versa? Então, isso aí, qualquer pessoa que achar que vai se desincumbir da tarefa de ser um evangelista só com base no conhecimento ou só com base no ímpeto de querer fazer alguma coisa, né? Insistir em algum ministério, seja o ministério de evangelista, seja o ministério de pastor, seja o ministério de serviço, seja o ministério de música, seja qualquer ministério, se a pessoa insistir num ministério que não corresponde àquilo para o qual ele foi chamado, para o qual Deus deu a ele o dom, ele vai ficar perdido no meio do tiroteio, né? Como diz lá no Brasil. Vai ficar perdido. Então, um líder demonstra o bom testemunho de vida e é isso que o Senhor quer. Muito bem. Então, hoje nós temos aqui um assunto muito interessante a debater e nós fizemos uma pesquisa rapidamente aí a respeito da palavra caráter, né? O que essa palavra significa? É uma palavra pequena, mas com grande significado. E busquei lá o significado didático, digamos assim, da palavra caráter em si, né? Para as pessoas terem um entendimento daquilo que nós vamos estar abordando aqui hoje. Então, o significado da palavra caráter no dicionário Aurelius diz o seguinte: é a qualidade inerente a uma pessoa
animal ou coisa, o que os distingue ou trata-se da pessoa, animal ou coisa, o conjunto dos traços particulares, o modo de ser de um indivíduo ou um grupo, a índole, a natureza e o temperamento. Então, quer dizer, segundo o dicionário aqui, o dicionário Aurélio, a palavra caráter significa aquilo que te diferencia de uma outra pessoa, né? Cada um de nós temos o nosso próprio caráter, que isso é desenvolvido com o tempo, mas é o que nos diferencia de uma pessoa para outra. E aí o pastor Paulo vai falar mais profundo do significado do caráter, mas já no sentido cristão, né? Porque o que nós estamos debatendo aqui é o caráter cristão, né? O exemplo de um caráter cristão. Exatamente, o caráter cristão. Esse aqui é o coração da coisa. Então, segundo o resumo que a minha irmã preparou, diz o seguinte: caráter é algo que vai sendo formado e impresso com o tempo em nosso interior, né? E é uma verdadeira marca. Então aqui está ressaltado que o caráter não se forma de hoje para amanhã. O caráter se forma ao longo do tempo, segundo vários fatores. Segundo vários fatores. A primeira coisa que interfere no mundo ocidental, essa semana isso aí tem me batido profundamente no coração, a grande diferença da contaminação, que é a palavra que você usou, entre as pessoas no mundo ocidental e lá na África e em outros países que eles chamam terceiro mundo, mas que para mim não se trata de terceiro mundo coisa nenhuma, se a gente olhar a atitude do desenvolvimento espiritual, do crescimento espiritual das pessoas, porque no mundo ocidental, a televisão, por exemplo, ela interfere na formação do caráter da pessoa desde pequenininho. Vocês sabem o que acontece? O meu neto, um dos meus netos, por exemplo, ele vive vendo a televisão, aqueles programas para criança de televisão. Eu já tenho falado, e toda oportunidade quando eu estou com eles, eu digo o seguinte: olha, não deixa esse menino, ele tem 9 anos agora. O nome dele é Luke, que corresponde a Lucas. O pai dele, infelizmente, embora tenha sido criado em igreja, mas hoje ele não quer saber de Deus. Então está criando o filho com amor, não tem dúvida, ele ensina bons princípios ao menino, mas não quer saber, nem o pai, nem a minha filha, não querem saber de igreja nem levar a criança à igreja. Então, esses filmes todos que são apresentados na TV, etc., para criancinha, poucos deles tratam do assunto de Deus. Poucos deles tratam de assunto para a formação cristã da criança. Né? Eu mesmo dei a esse meu neto, eu dei a ele uns CDs que falam das histórias bíblicas. Eu falei, em lugar de você deixar esse menino chegar da escola e ficar pregado na televisão vendo Tio Patinhas, aquelas coisas, aquelas histórias todas, seria muito mais proveitoso que vocês fizessem ou induzissem ele a ver as coisas que são da parte de Deus. Então, a TV é um fator que influencia negativamente as crianças aqui na América, no Brasil, e não sei mais aonde, na Europa certamente, desde que a criança é pequena. E graças a Deus que muitos de vocês aí em Moçambique não têm televisão. Exato. Porque na verdade o que acontece? A televisão, ela acaba contaminando, inculcando na cabeça da pessoa coisas que não levam a nada. Ao contrário, levam a pessoa a não ter uma formação espiritual. A TV é um fator que influencia negativamente na formação do caráter. Uma criança, sabe o que eu já ouvi aqui nos Estados Unidos? Muitos pais dizem assim: eu não quero interferir para dizer ao meu filho qual é a religião que ele vai seguir. É ele que escolha. Como é que uma criança vai escolher quando crescer se nunca ouviu? É um negócio estupidamente colocado, mas tem milhares e milhares de pais, e eu dou glória a Deus que vocês têm as crianças aí, né, que estão sendo ensinadas nas coisas de Deus, e graças a Deus que muitos não têm nem a televisão para serem contaminados. Exato, eu dou graças a Deus, né, por esse fato aí de vocês ainda estar nessa situação, porque segundo a visão espiritual,
os papéis são invertidos. Nós estamos vivendo no terceiro mundo. Nós estamos vivendo no terceiro mundo, espiritualmente falando. Exatamente, e eles no primeiro mundo. Exatamente, isso é lindo de se observar, né? E essa semana, por exemplo, com as pessoas que eu falei, de amigos meus, eu tenho enfatizado isso. Onde é que nós estamos? Nós estamos indo aqui para o buraco. Exato. A modernidade desse mundo aqui, em vez de ajudar, só está, no meu ponto de vista, né, no ponto de vista espiritual, no que a gente está colocando aqui, não vamos confundir as coisas, nós estamos falando do ponto espiritual. Tá certo que a tecnologia e tudo isso que acontece por aqui é muito bom para o dia a dia de resolver os problemas, mas quando se trata de resolver na vida espiritual, na salvação, no evangelismo, é um atraso. Né? É um atraso e só traz problemas. Não resolve nada na vida espiritual das pessoas. Exatamente. O outro fator que interfere na formação do caráter é a religião. Melhor dizendo, a religiosidade. Porque o que Jesus pregou é que a gente deve ter relacionamento com o Pai, relacionamento com o Filho e relacionamento com o Espírito Santo, e não a gente botar uma etiqueta aqui na testa de dizer eu sou dessa religião ou eu sou daquela religião. A religião não leva ninguém à salvação. Né? Então o outro fator é a religião. Eu teria muito mais para falar, mas eu prefiro ir devagar, mas a gente tentar também não se estender muito, para que a coisa fique bem clara de entender. Muito bem. O outro fator é o meio ambiente em que a criança vive. O meio ambiente onde a criança vive interfere muito no caráter, porque se a criança vive, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu não sei se vocês já ouviram falar nas favelas do Rio de Janeiro. Favela no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são as maiores cidades do Brasil, tem favela para todo canto. O que é a favela? É o lugar onde moram as pessoas que não podem morar num outro lugar melhor. Então não tem saneamento, não tem nada. Só tem... lá tem muita gente honesta que vive nas favelas, porque não tem condição de viver em outro lugar. Mas é onde se escondem, né, os traficantes, o negócio da droga, etc, etc, etc. Então o que acontece? Uma criança que vive nesse meio, o que acontece? Esse meio ambiente, ele vai funcionar, vai interferir no caráter da criança. Por outro lado, indo para o outro lado, né, da miséria humana, não na miséria material, é que no Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais, até aqui mesmo na América, os filhos de pessoas ricas, né, ricas, estou dizendo materialmente, mas que não são ensinadas no Evangelho, e que ali se formam grupos de jovens e grupos de amigos, etc, etc, que não vão matar ali na rua, não vão assaltar, mas eles consomem drogas e eles fazem as coisas que eles são, como é que se diz, eles são vítimas da exploração do tráfico de drogas e de tudo que não presta nesse mundo. Então, se você estivesse no Brasil e se você visse o que acontece lá, tem filho de gente rica que ele não é punido pelo seguinte, porque ele cometeu... Tem um filho de um cara lá que é riquíssimo, está até preso agora, o pai está preso. E riquíssimo, entre aspas, dono de uma grande cadeia de indústrias, etc, 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 etc. Tanta coisa de corrupção ele praticou em conluio com o governo, que um dos filhos dele, que dirigiu um Mercedes-Benz, matou não sei quem na estrada, indo de Petrópolis para o Rio, pergunta se esse menino está preso até hoje. Não está, né? Não está. Por quê? É o outro lado da coisa. Não é porque a pessoa estava num meio ambiente pobre, materialmente falando, ou não é porque a pessoa estava num meio ambiente rico, que quer dizer que essa pessoa seja criada ou que com o meio ambiente dela produza um bom caráter nessa pessoa em formação, nesse jovem ou nessa criança. As outras coisas que interferem também no assunto do caráter são as experiências más, as decepções que as pessoas passam na vida, os desprazeres, mas também as alegrias, né? Que a pessoa passa no dia a dia da sua vida, no meio da sua família, etc. Essas reações, por exemplo, da pessoa estar muito feliz porque está tudo muito bom,
ou da pessoa estar passando por um conflito, ou um problema qualquer, ou uma situação qualquer de família, ou está sendo maltratada, etc, etc, etc. Essas pessoas que passam por essas atribulações, o que acontece? Se elas não estão firmes na palavra de Deus ou educadas na palavra de Deus, a vida dessa pessoa, ela vai carregar, como eu estou ensinando lá no estudo aos Romanos, vai carregar uma saca pesada nas costas, né, da culpa, do pecado, e que vai andar assim porque já não aguenta mais de carregar o peso do pecado. Enquanto que a pessoa que ainda passando por tribulações, isso eu explorei ontem no estudo bíblico da carta aos Romanos, no estudo número 7, ainda que passando as tribulações, estando com o Senhor, ou estando firme na rocha, o que acontece? As tribulações vão existir, mas aquilo é uma prova para a pessoa botar a fé dela em prática, né? E aí o amor de Deus, está lá escrito, o amor de Deus é derramado no nosso coração, porque é isso que faz a diferença. É a gente ter o amor de Deus dentro de nós, ou a gente não ter o amor de Deus dentro de nós. Se a gente não tem o amor de Deus dentro de nós, todas essas tribulações vão formar o caráter de uma pessoa amargurada, vão formar o caráter de uma pessoa triste, etc, etc. E, por outro lado, os que têm tudo, ou que também não estão com Deus, mas os que têm tudo, a alegria deles é uma alegria falsa, porque falta a alegria da alma. Falta a alegria da alma. Falta a alegria da alma. O outro fator aqui, que também influencia no caráter, esse é o principal fator, é a influência e a ação da palavra de Deus na vida de cada pessoa. Aí sim. Eu vou até usar desse momento aqui para dar um testemunho meu mesmo a respeito da minha formação, do meu caráter na minha vida cristã, a partir dessa palavra. Amém. Né? Que eu até compartilhei com o pastor Paulo da última vez que a gente se reuniu. Né, que eu disse a ele, eu estou no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo já há mais de 20 anos, mas porém, todavia, eu me firmei e faço uso da palavra e da fé a partir de 2010, que foi quando eu voltei ao Brasil e fiquei lá por 3 meses. Como o ambiente em que eu vivo lá no Brasil é um ambiente de fé, né, onde a minha mãe tem um projeto lá, ela desenvolve um trabalho com a comunidade muito bonito lá em Ilhéus, então é fácil se viver na fé e viver a palavra quando você está no meio, né, quando você está cercado ali por pessoas que estão no mesmo intuito. Né? Foi quando eu decidi voltar para a América a partir de então, porque aí eu tinha uma prova para comigo mesma. Né? Eu disse à minha mãe, eu preciso voltar porque agora é comigo. Eu preciso saber se a minha fé, se o meu caráter cristão realmente está desenvolvido numa base firme ou se é simplesmente a fase do momento que eu estou passando aqui. Né? Porque é fácil viver a fé quando você está cercada pelas mesmas pessoas com o mesmo intuito. Então, para mim, era uma prova de fogo voltar para a América e viver a palavra de Deus, viver a fé que eu desenvolvi, né, nesses 3 meses que eu passei lá, aqui na América. Né? Porque aqui eu não tinha uma igreja para ir, né, o meu mundo aqui é completamente diferente daquele lá no Brasil. Então foi a partir de então que cabe essa palavra aqui. O principal fator influencia é o agir da palavra dele na vida de cada um. Porque a cada momento que a gente se apega mais com a palavra de Deus, mais aquela palavra trabalha em nós, né? Define o nosso caráter, define aquilo que a gente tem para seguir na direção de Jesus. Quando a gente deixa a palavra de Deus agir em nós, daí há a mudança, há a transformação, né, que Deus quer fazer na nossa vida, na vida de cada um. Exatamente. Eu explorei isso aí, foi muito bom você dar o seu próprio testemunho, porque é testemunho de vida real, exato, não é teoria. Eu estava ontem explorando isso lá no estudo da carta aos Romanos, em Romanos 5, versículos 3 e seguintes, onde o apóstolo Paulo disse o seguinte: também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. O que não é fácil. Não. E a paciência produz a experiência, colocada na prática. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Não. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, quando o Espírito Santo você já tinha o Espírito Santo, já tinha sido dado a você porque você já era crente. Né? Você estava num ambiente onde vivia o dia a dia, a prática da fé. Mas aí vamos ver, é nas tribulações é que a gente põe em prática a nossa fé, e aí vem o assunto da paciência, coisas que são frutos do Espírito e não da carne. Então, aqui realmente é um grande, eu não sei se eu posso falar a palavra grande, mas é um ambiente que leva a gente a colocar a nossa fé, a colocar a gente num desafio de viver a nossa fé, porque o meio ambiente aqui é totalmente contaminado. É totalmente contaminado, e eu dou graças a Deus que foi a partir de então, né, tendo essa oportunidade de voltar para a América, de viver, né, nesse ambiente aqui, que eu pude desenvolver ainda mais a minha fé, né, que eu pude deixar ainda mais o Espírito Santo trabalhar em mim e me moldar da forma que eu espero que Deus, né, tem planejado para a minha vida. Amém, sem dúvida, sem dúvida. Né? E Ele está te dando a oportunidade de você colocar a sua fé não só no seu dia a dia, mas levar os irmãos e as outras pessoas a entenderem uma situação prática na vida de alguém. Não está se falando de uma árvore, não está se falando de um passarinho, está se falando de uma situação real de vida que a pessoa enfrenta para aumentar a fé, para crescer espiritualmente. Porque na verdade, quando a gente faz essa entrega, né, para a mudança do caráter, né, para ser um caráter moldado de acordo com a palavra de Deus, não pensa que é fácil, né? Porque há situações que acontecem na vida da gente que vai realmente te provar nesse sentido, né? Nesses últimos 7 anos eu tenho sido provada de todas as formas, né? De todas as maneiras possíveis. E é onde que às vezes à noite eu falo: Senhor, me dá força, né? Me dá força, porque só vem do Senhor para poder suportar, né, as provações que se passa. E ao mesmo tempo, com essas provações, você se apega ainda mais à palavra de Deus. Sem dúvida, porque aí é ali que a gente se sente firme, né? Exato. É ali que é o que a Bíblia diz de viver de fé em fé, ou seja, cada vez que a gente passa por uma tribulação, a gente fica firme no Senhor, busca a ajuda do Senhor, o Espírito Santo acode, e aí a gente já vem outra, mas a cada uma dessas atribulações que vem, a gente está crescendo. Está crescendo. No relacionamento com o Senhor. Eu digo assim, hoje mesmo o Senhor disse, né, estou com um semblante melhor. Mas não digo que as provações tenham passado. Não passou. É a forma como o Espírito Santo acalenta, né, o coração da gente para poder conseguir passar por tudo isso. Amém. E viver na fé. Amém. Então aqui nessa apostila tem uma pergunta: afinal, o que pode ser considerado um caráter cristão? Podemos relacionar alguns pontos que evidentemente não serão os únicos, mas que nos ajudarão a entender um pouco mais a respeito do caráter cristão. Número 1, não se trata apenas de bons valores morais. Olha só, isso aí vai no chute da canela de muita gente que está assistindo o estudo da Carta aos Romanos. E eu fiquei muito feliz essa semana de um amigo lá no Brasil que ele não é cristão, ele se diz católico, mas na verdade ele está naquela mentalidade de que as boas obras é que fazem a pessoa chegar ao céu. E ontem no estudo aos Romanos, falando do assunto de céu e inferno, tinha uma criancinha de 10 anos no estudo, filho de uma das irmãs aqui da igreja, e ele tinha aquela dúvida: quando vai para o inferno ou quando vai para o céu? E aí na linguagem dele eu expliquei, né? Então não se trata apenas de bons valores morais. O caráter cristão não repousa apenas no fato de ser bom. A boa moral está contida
mas não é tudo do caráter cristão. Então, a afirmação importante aqui é o seguinte, e eu ontem explorei isso, você encontra pessoas que não são cristãs, mas que praticam boas ações. Exato. Pessoas que você nota que essas pessoas são boas de coração. A gente vê isso, né? Então, as pessoas são boas de coração, ou têm um bom caráter, né? Mas se não chegaram a Cristo, não é pelo bom caráter ou pelas boas ações que vai chegar ao céu. Só vai ter a salvação por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Aqui na América e lá no Brasil também tem um ditado que diz: todos os caminhos levam a Deus. Eu acho que eu já falei isso 1 milhão de vezes. É uma verdadeira mentira do diabo, porque não são todos os caminhos que levam a Deus. Não é somente praticando boas obras, é somente crendo no Senhor Jesus, se arrependendo dos nossos pecados. Aí sim o Espírito Santo passa a tomar controle da nossa vida, e a partir daí a gente tem uma graça que é diferente da graça que todos recebem. Todos recebem a graça geral. Isso a gente vê no estudo da teologia. A graça geral, ou a graça comum, né, ela vem para todos. O sol abre todo dia, a chuva vem quando a terra já está seca, enfim, essa é a graça comum. Agora, a graça salvadora, ela só existe por meio de Jesus Cristo. Então, a gente tanto encontra pessoas que são boas ou praticam boas ações, mas não são cristãs e, portanto, não estão salvas ainda, mas a gente também vê o outro lado da moeda. Tem cristãos que não dão um bom testemunho. Por quê? Porque não dão testemunho da fé que eles creem. Eles são cristãos, mas, na verdade, não praticam aquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer. Só para dar uma ênfase aí, pastor Paulo, porque eu gosto muito desse versículo e eu acho isso muito importante, para dizer aí a todos os irmãos, não vai nessa onda aí de que todos os caminhos levam a Deus, porque não é verdade, né? Como está escrito aqui em João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente quer deixar aí bem claro, né, que segundo a palavra, segundo o que Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for através dele. Eu até gostaria, isso aí é um ponto importantíssimo que você está tocando, eu até gostaria que algum de vocês aí me desse depois uma ideia, ou me respondesse a respeito desse assunto. Eu sei que, pelo que eu já tive a oportunidade de ver aí, eu sei que na África, como a gente falou, o contexto é diferente. Agora, eu gostaria de saber realmente se esse assunto, que lá no Brasil se fala muito, e aqui também se fala muito mais, né, de que todos os caminhos levam a Deus, se isso é uma coisa que já foi incutida na mente do povo africano, ou se por causa da cultura de vocês, se vocês realmente, se para vocês realmente, eu estou falando não é para os pastores, estou falando as pessoas que estão sendo treinadas para ser evangelistas e até mesmo as pessoas da igreja, se elas já estão convencidas de fato pelo Espírito Santo de que só tem um caminho para chegar a Deus. Eu gostaria, eu quero aprender, nós estamos aqui também para aprender, né? Então eu gostaria que vocês nos dissessem qual é a cultura daí. Será que de fato as pessoas que já ouviram a falar de Jesus Cristo, as pessoas que estão no caminho já do crescimento espiritual, etc, etc, se ainda há esse ranço de dizer que todos os caminhos levam a Deus? Eu estou falando isso pelo seguinte: eu já pastorei igrejas de mais de 100 anos de idade, não de 100 anos de pastoreio, porque eu ainda não cheguei lá, eu estou chegando perto, mas que tinha gente lá dentro que falava isso. Supostamente cristãos, pessoas que iam à igreja, mas que ainda não tinha, o Espírito Santo ainda não tinha tocado, ou que não tem o conhecimento da palavra. Ou que não tem o conhecimento da palavra, porque também tem isso. Tem gente que vai à igreja por tradição, mas ir à igreja por tradição não é o bastante. O que transforma a gente é a palavra do Senhor. Aqui tem essa prática, tem muitos cristãos aqui na América, eu não sei no Brasil, mas deve ser também, né, que vão à igreja por tradição, não porque de fato estejam salvos. Exato. Então, supor que dentro da igreja todo mundo está salvo é um grande equívoco.
Exatamente, é um equívoco que nós não podemos nos deixar levar por ele, né? Exatamente. Porque aqui está dizendo que a influência é o agir da palavra na vida de cada um. Então, quando a gente se depara muito, né, na modernidade do mundo em que vivemos, que todos os caminhos levam a Deus, e nós cristãos, né, que estamos aí evangelizando, né, para Jesus, nós temos a obrigação de saber esse versículo aqui. Sem dúvida. Para poder debater com as pessoas quando vem com essa teoria do mundo. Essa teoria do mundo. Então nós temos a obrigação, como evangelistas, de saber esse versículo aí da Bíblia. Né? Por isso é que é importante a gente estar tomando esse tempo para falar do caráter de um cristão, especialmente de um cristão evangelista, porque ele é suposto de ser um discípulo de Jesus, um imitador de Jesus, para ensinar aqueles que ainda não têm, alcançar aqueles que ainda não têm essa noção, não foram ensinados da palavra, mas também serem veículos de Deus, instrumentos de Deus para alcançar pessoas e discipular pessoas, que é outra coisa que eu suspeito que aí na África as pessoas têm um conceito diferente daqui. Aqui, evangelista é a pessoa que está incumbida e tem um chamado para alcançar pessoas para Cristo. E discipulador, ou maestro, ou professor, não é necessariamente o evangelista, porque a pessoa que vai ensinar a palavra, ele não é necessariamente um evangelista. Então aqui, na cultura daqui, tem uma diferença entre evangelista e discipulador. Discipular a pessoa é o próximo estágio a partir do momento que a pessoa chegou a Cristo. A partir dali entra no processo de discipulado. E eu tenho a impressão, gostaria também que vocês me confirmassem ou não, que aí na África tomado por assentado que o evangelista ele é aquele que ensina. Ele é aquele que ensina, né? E ele pode, não tem problema nenhum dele ser também um discipulador, uma pessoa que tem o chamado para ser um maestro, um professor, um discipulador. Mas eu gostaria de saber na cultura daí como é que a coisa funciona. Né? O número 3 é: o caráter moldado cria controle. O caráter moldado cria controle, ou seja, o caráter entra quando o caráter da gente, depois que a gente já cresceu, depois que a gente que o nosso caráter foi formado em função do meio ambiente, em função de tudo que nós falamos, né? Aí o nosso caráter, ainda que não seja um caráter cristão, né, ele pode ser moldado, né, e pode levar a pessoa a ter controle de si mesma pelo trabalho do Espírito Santo. Né? Então não é porque a pessoa tem um caráter que não é conforme com o caráter cristão, não é por isso que a pessoa vai ser condenada, porque se a pessoa estiver aberta, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessa pessoa e a pessoa vai ser transformada, e aí o caráter vai ser, o caráter moldado cria um controle. Né? Tem uma outra aberração no Brasil, e aqui também, que é o seguinte, que tem até uma música lá no Brasil que diz que eu nasci assim, vou morrer assim, não sei o que, eu sou assim. Isso não é o que Jesus Cristo ensinou. A gente não vai morrer do jeito que a gente nasceu ou do jeito que a gente foi criado. A gente é suposto de crescer espiritualmente, ser transformado por Jesus Cristo no trabalho do Espírito Santo, para a gente ser mais como Cristo e não mais como um ser humano pecador, né? No meu ponto de vista aí, eu vejo o seguinte, que cada dia que nós temos a graça de abrir os olhos pela manhã, é uma oportunidade que Deus está nos dando para mudar o nosso caráter, né? Para podermos nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos para Jesus e ter a oportunidade de alcançar a salvação eterna. Então isso aí é o quê? É uma mudança de caráter que, mais uma vez, hoje eu tenho a oportunidade, o Senhor tem a oportunidade e todos nós, né, que estamos aqui, graças a Deus, tem a oportunidade de poder moldar o caráter de acordo com a vontade do Pai. E a gente então ter o controle dos nossos ímpetos pecaminosos. Exatamente. Mas isso não é fácil por nós mesmos, é impossível por nós mesmos, mas
com o Espírito Santo atuando em nós e a gente não criando dificuldades para o trabalho do Espírito Santo em nós, isso é possível. Então aqui está escrito o seguinte: quando o nosso caráter entra em fase de maturidade, ou seja, quando a gente vai atingindo a maturidade cristã, porque a gente se deixou ser transformado pelo Espírito Santo, né? Ou seja, quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, nós conseguiremos controlar e evitar situações que de algum modo podem manchar a marca de Jesus em nós. Olha que coisa linda. Né? De algum modo, com essa maturidade que a gente vai ganhando, a gente vai evitar situações que podem manchar a marca de Jesus em nós, afetando o nosso testemunho cristão. Principalmente se a gente for um evangelista e se o nosso testemunho não for genuinamente cristão, a gente vai estar falando de uma coisa que a pessoa que está nos observando vai chegar à conclusão de que a gente está falando uma mentira, que a gente está disfarçando de ser alguma coisa que a gente não é. Não é, exatamente. Que a gente não é. Então, nesse ponto de plenitude, quer dizer, quando a gente já vai alcançando o crescimento espiritual, não haverá espaço para amargura, para ira, para discórdia, para egoísmo, para arrogância e discussões e facções. O que a gente mais vê nesse mundo é discussão e facções, um pensa isso, outro pensa aquilo, porque aquele movimento que houve um movimento filosófico que houve do humanismo, que essa peste nasceu na Europa, né, e que contaminou aqui a América, contaminou o Brasil, eu não sei até onde contaminou aí, né, esse movimento aí do humanismo, Deus, ou Cristo, deixou de ser o centro da vida do homem para o homem ser o centro da sua própria vida e exaltar a si mesmo. Toda vez que você vê uma pessoa conversando, ou ainda que não esteja conversando, que ele se exalta a si mesmo, eu sou tal, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer... E isso aí demonstra um caráter não cristão, porque a gente não é capaz de melhorar nós mesmos, a não ser pela obra do Espírito Santo. A nossa natureza pecaminosa leva tudo isso aqui, ó, leva à amargura, né, leva a ter ira, leva à discórdia entre as pessoas, leva ao egoísmo, a pessoa, o centro de tudo que a pessoa pensa é para mim, eu. Enquanto que o que o Senhor Jesus ensina ele veio para servir, não para ser servido. Se a gente acha que a gente é o tal para nós sermos servidos, então estamos muito maus, porque isso não é o caráter de Jesus Cristo. Sabe como se diz? Jesus está desse lado e nós estamos desse lado completamente diferente, porque Jesus disse: amai vosso irmão como a si mesmo, né? E aqui eu sou, eu posso, eu quero, e é só a partir do eu. Né? Onde é que está o servir? Onde é que está o amar o próximo? Onde é que está o Senhor na vida da pessoa, né? Então, isso aí é muito importante, porque esse movimento do humanismo, ele levou os homens a se exaltarem a si mesmos e se acharem autossuficientes. Se você pegar antes do humanismo, tinha uma porção de coisas erradas na humanidade, inclusive na época da Idade Média, que é a chamada Idade das Trevas. Né? A própria Igreja Católica se desviou totalmente na época da Idade Média, mas depois veio o movimento da Reforma que mudou a Igreja de Cristo, né? Mas bem depois, aí quando veio essa peste que eu chamo do humanismo, aí regrediu, em lugar de melhorar, piorou. Então aqui é o seguinte: apesar de eventualmente, falando do caráter cristão, tais coisas ocorrerem, precisam ser enfrentadas e rejeitadas. Quando a gente se achar arrogante, ou quando a gente quiser criar uma discussão, ou uma polêmica, ou situações que levam à separação entre pessoas, o que acontece? A gente não só tem que resistir, enfrentar, mas rejeitar. Senhor, eu rejeito isso em nome de Jesus. Seja a minha impaciência, seja a minha irritação, seja o meu velho homem, a velha criatura querendo discutir, polemizar, né? Isso aí não leva a agradar ao Senhor de maneira nenhuma. Então agora tem uma passagem de Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo número 12, versículo 30, Marcos 12, versículo 30,
Deixa eu ver aqui, Marcos 12, versículo 30, está aqui, que diz o seguinte: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então quem é que está no centro de tudo? Qual é o caráter cristão? Deus é o primeiro em tudo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, muito bem, de toda a sua alma, muito bem, e de todo o seu entendimento. Amar o Senhor não é uma coisa de uma pessoa que que tem a sua capacidade de discernir anulada. Não, amar o Senhor é alguma coisa que se faz de coração, com a alma, mas também de entendimento, né? Para entender que o amor de Deus por nós e o que Ele requer de nós é um amor incondicional. Enquanto que o amor dos homens é o seguinte: eu amo essa pessoa porque ela é tão boazinha comigo. Eu amo o meu vizinho porque ele é extraordinário. Eu amo o meu irmão do trabalho porque ele me ajuda. Não, eu quero ver a gente amar quem faz mal pra gente. Né? Então essa é a diferença entre o amor de Deus e o amor dos homens, né? A outra passagem que está aqui na apostila é Gálatas 5, Gálatas capítulo número 5, capítulo número 5, versículo 22, que diz o seguinte, ó: mas o fruto dos... Bom, eu vou um pouquinho antes para discernir o fruto da carne, né? Os ímpetos da carne, o que a natureza pecaminosa faz e os frutos do Espírito. Então, na verdade, a gente deve começar no versículo 16, para pegar o pacote completo, vai do versículo 16 ao 21, que diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, não cumprireis os ímpetos da carne, né? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, é o Espírito de Deus que nos leva a não fazer o que a gente quer, que é errado. Exatamente. É o Espírito de Deus. Não tem homem bonzinho que vai conseguir superar as coisas que são do ímpeto pecaminoso sem a ajuda do Espírito Santo. Mas aí ele diz assim no 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, da lei no conceito da letra da lei, né? Mas sim do espírito da lei, do que a lei diz. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não está dizendo que é para a gente desobedecer o mandamento de não matar, de não adulterar, etc. Mas é aqui debaixo porque os fariseus, eles tomavam muito a sério a letra da lei, mas o sentido da lei, eles não obedeciam. Eles queriam ser muito legalistas. Né? Eu não posso fazer isso, né? Mas acontece que o mais importante é o espírito da lei. Por isso é que ele diz então que porque as obras da carne são manifestas, as quais são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem como a pessoa que está vivendo pela carne, segundo os ímpetos da natureza pecaminosa, não tem como essa pessoa entrar no reino do céu. Mas aí vem aquele que é guiado pelo Espírito no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Fé é um fruto do Espírito, não é natural de nós. Mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, porque a graça, ela supera qualquer mandamento da lei, porque é o Espírito que nos impulsiona a fazê-lo. E aí o 24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne
Crucificaram os ímpetos da natureza pecaminosa com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, isso lá, essa lição profunda, está em Gálatas, capítulo número 5, versículos 16 ao 26, é que eu gostaria que vocês refletissem nisso, como sendo pessoas treinadas para evangelizar, para poder vocês deixarem muito claro que com o amor de Deus e com a graça do Senhor Jesus Cristo e com a obra do Espírito Santo, a gente pode chegar lá. Mas sem isso, esquece, porque não dá. Não dá. Então a apostila diz, com tal caráter formado em nós, né, com caráter cristão, passaremos a frutificar em atitudes que atestam que somos de Deus e temos sua palavra em nossas vidas e possamos a frutificar em virtudes como? Frutificar, dar frutos, produzir frutos. Como o quê? Pureza, imparcialidade, sem fingimento, humildade, mansidão, misericórdia, coração puro e outras coisas mais. Então, nós vamos hoje, eu creio que já está o tempo suficiente, sim, nós vamos parar aqui na segunda página, onde diz, com tal caráter formado em nós, passaremos a frutificar em atitudes que atestam que somos de Deus e temos sua palavra no nosso coração, e passemos a frutificar em virtudes como pureza, imparcialidade, etc. Essa parte que começa em pureza, a gente vai continuar no nosso próximo vídeo. Exatamente. Amém? Amém. Agora, por favor, não esqueçam de mandar para nós informações que nos alimentem também, porque nós também certamente temos muito a aprender. A aprender, com certeza, né? Aprender com vocês aí, que ainda a gente sabe que o pecado existe em todo lugar, a gente sabe que uma das coisas muito importantes que eu gostaria de finalizar falando sobre isso, tem um amigo meu que ele é pastor, missionário. Ele já serviu na Espanha, ele já serviu na África, já serviu não sei mais aonde. Ele hoje, eu quero crer que por questões de doença, ele já está meio não saiu do ministério ainda, mas ele está meio devagar. Muito bem, ele publicou a tese, esqueço como é o nome, a dissertação dele de doutorado, ele publicou lá, e é um trabalho belíssimo, fruto de experiência como missionário. Ele não é um teórico, um cara que estudou teologia de missões, ele é um homem que foi formado na teologia, mas que praticou por vários anos, inclusive ele mora no interior do Brasil, lá em lugar bem de interior mesmo. Para vocês terem uma ideia, um dia, quem sabe que a gente vai ter condições de fazer até uma entrevista com o pastor Levi, ele é um missionário, é um homem de Deus. Seria muito bom que a gente pudesse fazer isso pelo seguinte, ele casou com uma senhora que é de uma tribo indígena lá no interior de Mato Grosso do Sul. E ele mora lá, ele nunca saiu da tribo, ele só saiu da tribo e só se afastou lá ele abraçou aquela tribo como sendo dele, embora ele não tenha sido nascido de nativos, mas todas as vezes que ele saiu de lá foi sempre para estar em missão em algum lugar, trabalhando em algum lugar, e assim ele passou vários anos, ia lá, e depois voltava, ia lá, hoje ele está mais em casa lá. Precisa de ver como é que esse homem é simples, como é que é um homem de Deus. Eu gostaria muito que o pastor Levi um dia eu pudesse gravar, quem sabe se eu for ao Brasil nas minhas férias aqui, quem sabe que se eu busco encontrar com ele, eu não sei se ele vai, quando eu for lá, não sei se ele vai estar na Espanha ou se vai estar no Brasil, mas eu vou procurar encontrá-lo ou então, se não conseguir encontrá-lo pessoalmente, pedir ele para gravar um vídeo para a gente passar para vocês, porque é uma experiência de um evangelista e de um homem de Deus que realmente, aquele dali eu respeito profundamente, e que Deus abençoe o Levi de Carvalho, é o nome dele. Então, minha irmã, por favor, você pode orar para a gente encerrar? Sim, vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse dia, de podermos concluir essa gravação para o ensinamento do evangelismo
para os nossos irmãos lá em Moçambique e para todas as outras pessoas que porventura acessem esse vídeo, esse trabalho, que o Senhor venha usar, meu Pai, de forma que venha fazer aquilo que o Senhor tem planejado, que o Senhor tem desejado para essa obra, para essa missão, né, que o Senhor colocou no coração do pastor Paulo, que abriu as portas aí com os irmãos lá em Moçambique, que isso venha ser usado de forma sobrenatural, atingindo o coração, a alma de cada pessoa que os nossos irmãos forem evangelizar. Pai, que o Senhor abençoe esse trabalho, abençoa, meu Deus, a vida dos nossos irmãos aí em Moçambique, dê a eles cada vez mais força, coragem, fé, discernimento, entendimento das Tuas palavras, meu Pai. Que o Senhor venha abrir a mente e o coração deles, meu Deus, colocando dentro de cada um a Tua vontade, Senhor, para alcançar o objetivo que é, meu Deus, agarinhar almas para o Teu reino nesta terra. Senhor, nós sabemos que tudo está muito difícil, mas que com a Tua ajuda, que com o Teu Santo Espírito, que as portas e os caminhos se abram profundamente, para que este trabalho venha alcançar o objetivo, Senhor. Agradecemos a Ti pela parte do dia que já se passou e colocamos em Suas mãos o resto desse dia, para que o Senhor venha estar à frente, venha estar na direção de cada coisa, de cada palavra, de cada ação que venhamos ter a partir deste momento. Que o Senhor venha estar no comando, venha estar na direção de tudo, ó Pai, porque necessitamos e precisamos da Tua presença, porque sem Ti nada somos, nada temos. Colocamos nas Tuas mãos e agradecemos desde já pela vida dos irmãos aí na África, pela vida do pastor Paulo e por esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima, meus irmãos, que o Senhor os abençoe. Tchau, tchau.